Este é o canal Disco Livre Fé, é um prazer tê-lo aqui. E no lado B de hoje estarei dando continuidade ao tema Pequenas Criaturas, Grande Sabedoria. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Lembrando que tudo que eu disser você deve examinar. Aproveito para pedir que curta, comente e compartilhe, não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. O texto-chave é Provérbios 30, do verso 24 a 28, que diz: Estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam sua comida. Os coelhos são um povo débil e, contudo, põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei e, contudo, todos saem e em bandos se repartem. A lagartixa, que pode se apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Nos vídeos anteriores, falei da sabedoria das formigas, dos coelhos e dos gafanhotos. E agora estarei dando prosseguimento falando da sabedoria das lagartixas. E por último, vamos ler o verso 28 de Provérbios 30. Diz assim: A lagartixa que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Em outras versões, ao invés de lagartixa, diz aranha. Enfim, tanto faz. O que eu aprendo com a lagartixa ou aranha? O verso diz que ela habita nos palácios dos reis e é um animal tão pequeno que pode ser apanhado com as mãos. E é exatamente por ser um animal pequeno é que ela consegue se adentrar nos palácios dos reis. É quase impossível chegar à presença de um rei em seu palácio sem ser visto e, dependendo da ocasião, expulso. Haja vista toda a segurança que o protege. Em nossas casas, nós nos deparamos frequentemente com uma lagartixa ou uma aranha. Dificilmente veremos um cachorro, por exemplo, invadir nossas casas, pois é um animal razoavelmente grande e fácil de detectar. No entanto, com a lagartixa ou aranha é diferente. Não há portão e muros que os impeçam de entrar, pois são pequenas. Quando você menos espera, lá está ela, no cantinho da parede. Da mesma forma, é assim que devemos ser, pequenos. Quando uma adversidade vier sobre nós, devemos ser humildes e reconhecer nossa pequenez e incapacidade de enfrentá-las sem a graça de Deus, sem a presença de Deus, e saber que podemos ser pequenos diante do problema, mas que, se buscarmos refúgio na presença de Deus, assim como a lagartixa ou a aranha é pequena ao ponto de ser apanhada nas mãos, estaremos nas misericordiosas mãos de Deus e assim podemos resistir. Somente se formos pequenos, humildes, é que podemos estar no palácio do rei, ou seja, na presença de Deus, e assim ele nos tomará nas mãos. Mas aquele que se exaltar, que se achar grande demais, que se achar forte e capaz o suficiente, não conseguirá se abrigar na presença de Deus. Como diz o ditado, quanto mais alto, maior a queda. Mais ou menos assim. Em Provérbios 16, verso 18, diz: O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. É precisamente a condição de pequenez que nos dá acesso à presença de Deus. Nenhum orgulhoso conseguirá isto. Em Mateus capítulo 19, versículo 14, Jesus diz: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam,
pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. E em Lucas capítulo 9, do versículo 46 a 49, está escrito: Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhes disse: Quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. No primeiro texto está dizendo que das crianças, ou seja, dos pequeninos, são o reino. E na segunda passagem diz que no reino o menor será o maior. Somente os pequenos habitarão no palácio do Rei dos Reis. No palácio celestial só há lugar para um grande, o próprio Rei. Percebo duas coisas neste trecho de Provérbios das 4 pequenas criaturas. Primeiramente, que este trecho de Provérbios me parece ser uma espécie de paralelismo, onde você traz uma ideia e depois a repete de forma diferente. Neste caso, o primeiro animal se assemelha ao terceiro e o segundo se assemelha ao quarto. Pois com o primeiro e terceiro animais, as formigas e os gafanhotos, temos mais uma ideia de coletividade, de trabalho em equipe. Enquanto no segundo e quarto animais, os coelhos e as lagartixas, temos mais uma ideia de refúgio, proteção. Resumindo, trazendo isso para nós, comunhão com Deus, nosso refúgio, e com o próximo. Segunda coisa que perceba é que a humildade desses animais, se é que podemos dizer assim, é o fator sine qua non de sua sabedoria. Reconhecendo-se pequenos e fracos, sabem que dependem dos seus semelhantes e de abrigo seguro. Já trouxe aqui no canal vídeos sobre sabedoria. Se não assistiu, recomendo que assista. Para quem assistiu, sabe o quanto destaquei que as Escrituras atrelam a sabedoria à humildade. Concluindo, nas adversidades devemos confiar em Deus, buscar abrigo nele e contar com o nosso próximo. Jamais devemos ficar sozinhos e nos achando grandes e fortes o suficiente para vencermos as dificuldades. Por aqui encerro definitivamente o tema Pequenas Criaturas, Grande Sabedoria. Que a paz seja com você e até o próximo Lado B.